nessa edição da TV Espaço Homem, vamos ter a honra aí de primeira vez, na verdade, né, entrevistar um voluntário em ativismo humanitário. Ele se chama Senhor Felipe Barros Chas Filho e vai trazer a experiência de vida dele como homem, como pai, né, como esposo, como trabalhador, que foi uma época agora aposentado. E é muito importante, eu creio que a participação dele para nós, porque muitas pessoas se aposentam ou estão em licença médica ou não conseguem um trabalho e ficam até depressivos, né? Porque se sentem assim, parece num sentido de ineficácia, de falta de oportunidade, entra um pouco de depressão no meio, né? É. E hoje nós vamos aprender com ele o que foi que motivou ele a ser um voluntário, né? O que foi que transformou num grande humanitário, né? Um ativista social, e vai ser de muita utilidade para muitos homens, com certeza, o que ele vai apresentar hoje para nós, tá bom? Independente de religião, independente de partido, independente de qualquer tipo de defesa de privilégios ou de sectarismos, né? Eu Exato. acho que ser humanitário é a coisa mais linda do mundo, porque o ativismo social ele traz uma amplitude de a gente ser gente lidando com gente, né? Eu acho que é o formidável, né? Exato. Deixa aí, olha, uma honra para nós. Eu deixo aí para você cumprimentar nossos internautas, nossos ouvintes, né? Para nós é uma honra estar com o senhor aqui. Obrigado, olá a todos. Obrigado pelo convite. Espero que nesse bate-papo a gente possa realmente ajudar várias pessoas. Pois é, então me diga uma coisa, eu achei interessante o senhor dizer que já está aposentado, tão jovem. Começou muito Já. jovem? Como é que é essa história aí? Eu ainda brinco muito que eu tinha carteira de menor, né, como falava antigamente, então comecei É, com 12 anos. Então, sempre trabalhei minha vida toda, sempre preocupado com registro, né, porque eu tinha uma ideia de poder me aposentar um pouco mais cedo e poder, no final da minha vida, curtir a minha vida com a minha esposa, né? uhum, Isso acabou acontecendo antes do que eu imaginava. Mesmo com essas mudanças de lei, eu ainda consegui me aposentar numa lei antiga que particularmente me ajuda agora. certo. Então o senhor é casado, tem quantos filhos, quantos netos no momento? Porque tem que ser no momento, daqui a pouco aumenta. Não, não. Agora acho Não. que essa parte da minha filha encerrou. Eu já sou casado há 35 anos, a gente completou agora na última segunda-feira 35 anos de casado. Eu tenho 56 anos, 2 filhos e 7 netos. Olha que beleza, gente. Já pensou? Que maravilhas. Reunir todo mundo, assim, fica muito, muito gostoso, né? É É, uma alegria existencial, não é isso? eu ainda brinco assim, é uma alegria quando eles vêm, mas é uma alegria quando eles vão embora. É uma alegria e eu digo, bastante barulho, enfim, né? Motivados mesmo. Para eles é uma felicidade, pode ter certeza. Com Agora certeza. veja lá, né? O senhor trabalhou tanto tempo, como o senhor está dizendo, tem toda a assistência da família, né? E aí o senhor hoje vem apresentado para nós como um importante ativista social, um voluntário que está sempre na área, né, na ponta, trazendo resultados para as pessoas que estão com situações carenciadas, né? Veio muito bem indicado. O que foi que indicou? O que foi que motivou? O que motivou, enfim, para o senhor dizer assim, daqui para frente eu vou me dedicar às causas sociais? Teve um marco para isso? Olha, eu acho que o marco que eu tive na minha vida, apesar de ter sido um marco trágico, foi um amigo meu muito próximo a mim. Nós tínhamos 18 anos de idade e na saída de um baile ele acabou levando um tiro e na operação ele teve um choque anafilático e acabou ficando em coma. E ali ele precisou, a gente, né, uma comunidade carente, ele precisando de cuidados, de certas cama hospitalar, ele precisava de um colchão que era a base de casca de ovos para poder não fazer ferida no corpo, e a família dele não tinha condições. E eu acabei, junto à escola, né, que nós estudávamos, fazendo uma campanha para poder arrecadar dinheiro e comprar o colchão, coisa que a gente conseguiu com a graça de Deus. Mas, infelizmente, algum tempo depois ele veio a falecer. Acho que a partir daí foi o que me motivou
a continuar ajudando a quem precisa. Sim, o senhor estava com quantos anos nessa época que o senhor falou? 18 anos. 18 anos, gente, olha aqui. É um marco mesmo, né? Então, e agora o senhor está comemorando 38 anos de voluntarismo, né? De voluntariado, de ação social, como queiram chamar, ativismo social, enfim. E aí, o que a gente conta desses 38 anos, né? Porque o senhor casou também, parece-me que há 35 anos, é isso? É, É mais ou 35 menos anos. bate as datas, é isso? Vai lá, conta para nós. Na realidade, eu casei com a minha professora, né? Ah, Ela é? era minha professora de educação artística. A história nossa é muito curiosa, que nós namoramos, noivamos e casamos em 43 dias. Olha, E fizemos 35 anos de casado agora, porque eu ok. sempre fui muito partidário que o conhecimento ele se dá a partir da convivência, né? Então, a partir daí, a gente começou a procurar. É como você mesmo disse, você ser uma pessoa altruísta independe da religião que você siga. Se você ser uma pessoa boa, não depende de religião. Então, É. dentro do que a gente podia, a gente foi ajudando, né, as pessoas que precisavam e que estavam ao nosso alcance também. O senhor também ministra cursos para noivos no momento, uma coisa assim, né? Pré-casamento, também tem É, essa parte. Como é que funciona? Eu nunca entrevistei um homem que faça isso. na realidade, o curso de noivos ele faz uma preparação dos noivos para a vida, para o sacramento do matrimônio, né? Então, a gente fez agora oração, a gente fala sobre oração na vida do casal. Como é importante o casal ter uma religiosidade dentro da sua família. A gente sabe que realmente o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que a espiritualidade ela não se faz muito presente nas famílias. E para o homem, particularmente, a gente vem de uma cultura machista muito grande, né? Então, para nós, a religião nunca foi um fato de importância. E aí, eu acho que para nós, isso eu procurei passar para meus filhos, eu acho que a gente teve êxito, que o homem, a gente era proibido de chorar, a gente era proibido de falar alguma coisa, porque a gente não podia dar um beijo no rosto, e nós tivemos que mudar um pouco esses tabus. Então, quem tem mais de 45 anos vai entender bem o que eu estou falando, que essa é a maneira que nós somos criados. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu passar, a gente procura passar esses casais que o quão é importante os dois estarem juntos, ajoelhados, pedindo por alguma graça, ou principalmente agradecendo por aquilo que receberam, né? Há quantos anos que o senhor orienta noivos? Não, nós começamos com noivos, foi a partir desse ano, né? A gente já está no encontro de casais e de jovens há mais 24, quase 25 anos. Ah, que maravilha, hein, gente? Então, o senhor está aposentado, então, como que foi assim? Aposentou-se fazendo o quê? E o que é se sentir aposentado? Tem tanta gente que diz, eu não me aposento que eu vou morrer, mas não morreu, olha aí que beleza, está fazendo um monte de coisa boa. Eu gosto muito de viajar, eu e minha esposa, né? Então, a gente foi programando. A aposentadoria foi uma coisa programada desde a minha juventude, que eu já me programava com 50 e poucos anos estar aposentado, diante daquilo que eu já fazia profissionalmente. Então, eu tinha uma empresa, administrava a minha empresa, e aí, quando aposentei, hoje ainda continuo trabalhando, porque, infelizmente, a aposentadoria que nós recebemos hoje, ela não, acaba não pagando o nosso custo de vida, né? Então, a gente ainda continua aí a administrar algumas empresas e fazer um trabalho para que possa nos permitir ter uma vida um pouco mais tranquila. A sua formação é como administrador de empresas e quais mais? Quais são as outras áreas que você atua também? Não, eu já fui bancário, eu trabalhei no Banco Itaú, no Banco Bandeirantes, trabalhei em oficina, a minha empresa era uma empresa de autopeças de veículos importados, então o meu segmento era mais na linha automotiva, né? E atualmente é administrador de qualquer tipo de empresa, no caso. Não, hoje Ou tem especificamente o ramo? tem uma administração hoje de uma empresa de cosméticos, né? Na linha Ah, masculina e linha feminina. certo. Mas quer dizer que manteve-se na formação inicial, né? É muito interessante. E outras pessoas aposentam e não fazem nada. Olha aí, tá vendo? Ainda que agora nós vamos descobrir mais coisas dele, olha. Então, eu soube que o senhor pertence a uma entidade chamada Maranata. E o que é a Maranata? Pode dizer para nós se ela é uma ONG, quais são os objetivos sociais, quais são as atividades sociais que atendem ao público, que tipo de público carenciado? Tem como explicar para nós sobre Maranata?
Tem. O Maranata, na realidade, é uma entidade localizada aqui na região do bairro do Limão. Ela é uma associação vinculada à Diocese de São Paulo, é uma entidade católica, onde ela tem alguns ramos que seriam a creche, né, para crianças até 3 anos, centro de juventude, que é crianças de 5 até 14 anos, e um núcleo de idosos, né? Então, nós temos, além das atividades de encontro de casais, encontro de jovens, almoço, jantares que nós fazemos para poder manter as obras, né? E manter realmente a qualidade que nós nos propusemos a oferecer. Então, os encontros de casais nos trazem casais novos para que se juntem a nós e sejam voluntários. E assim também não fique sobrecarregado para todo mundo, porque realmente é muito trabalho que tem para ser executado, né? Tem número de crianças atendidos, de idosos atendidos ou não? Tem. Hoje a creche são 140 ou 150 crianças atendidas. O centro de juventude são 132 crianças. E o núcleo de idoso, entre 80 a 120 idosos, porque existe o idoso que ele tem um atendimento presencial, que ele vai lá fazer atividades, e tem aquele idoso que não tem como ter locomoção, e é feito visitas e dado todo o amparato que ele necessita, às vezes com medicação, documentação, enfim, a gente dá todo o apoio que a gente pode com relação àquilo que nós nos propusemos junto à prefeitura. No caso, vocês vivem por doações de empresas, por exemplo, de pessoas? Como é que é a subsistência da entidade, no caso? Não, existe um convênio com a prefeitura, onde ela subsidia um valor para poder, porque nós temos funcionários, né? Mas para poder manter um padrão que nós nos estipulamos lá atrás, obviamente que a prefeitura, o valor que ela dá é aquele valor fixo para poder manter um ensino básico ou um atendimento básico. E como a gente programa outras atividades que não estão incluídas no convênio, esses jantares, almoços que são realizados são realmente para poder manter tudo isso, porque nós temos custo de locomoção, lucro, custo com atividade, com contratação de profissionais, onde também nós temos muito voluntários, né, do próprio Maranata que trabalham nas entidades, né, fazendo cursos, palestrando. Agora, vocês têm outra entidade que parece-me que o senhor também faz parte, que se chama Marta e Maria. Como é que é essa obra social? A gente faz parte da Pastoral da Família da Nossa Senhora de Fátima da Vila Leopoldina, né? E lá nós temos um grupo, né, que é intitulado Marta e Maria, onde a gente faz alimentação para os moradores de rua. Então, nós começamos essa atividade ano passado, porque ano passado foi uma época de muito frio, e isso tocou todo mundo. E aí a Fátima, que é uma das pessoas que realmente é idealizadora desse projeto, começamos a fazer sopa. E da sopa começamos a fazer a comida, e a coisa foi visto que toda segunda-feira é um dia que realmente os moradores de rua não tinham atendimento, não tinham doações, foi feito um estudo nesse sentido, e nós nos reunimos toda segunda-feira uma equipe de voluntários que vão lá para poder ajudar, fazer uma comida deliciosa e poder tentar amenizar um pouquinho da dor dessas pessoas que estão morando na rua, onde, aliás, hoje não são só pessoas, tem várias famílias morando na rua, né? E muitas crianças, né? Eu li que uma quantidade absurda, nunca teve tantas crianças de rua e tantas idosas também, mulheres, né? Não havia, e agora tem um volume grande. A gente diz que é a população invisível, né? Porque nós temos, né, durante toda a nossa vida, a gente foi educado a ver essas pessoas com outros olhos, né? Com olhos, às vezes, de uma pessoa que drogada ou bêbada, e na realidade, a realidade hoje de morador de rua não é totalmente isso. Isso é verdade. Agora, no caso, assim, o senhor ainda continua trabalhando com o movimento preparação de noivos? Como é que é? Ou já caiu de moda preparar noivos para casamento? A gente brinca que o casamento está meio fora de moda, né? Que as pessoas parece que não querem assumir um compromisso, acham que só juntou, casou, está tudo certo, mas eu sempre tenho uma maneira de poder colocar para as pessoas que o importante é que você tenha uma religião dentro da sua casa, não importa qual que seja, porque todas elas vão levar ao mesmo caminho, que é o Deus que nós temos lá em cima. Então, que a pessoa tem que se sentir bem, estar acolhida numa instituição que fale muito de família, fale muito de como é que é uma formação do marido, como é que é a formação da mulher, aquilo que nós temos que fazer como seres humanos para poder ser pessoas melhores, né?
Eu acho que o senhor coloca muito bem esse aspecto, né? Que, queira ou não, com o documento ou sem o documento, as pessoas se juntam, digamos assim, né? O homem e a mulher numa união que pode ter o amor, pode ter outros interesses, não sei quais são, e que resultam filhos, né? Eu acho que aí que começa a situação, né? De É, por que regulamentar legalmente, por que viver dentro de uma condição socialmente, né? E o respeito que vai ter que ter esse casal, né? Hoje em dia tanta violência entre casais, né? A proteção da criança que nasce, eu acho que é uma missão, né? Eu acho assim que a educação que vocês estão dando para os casais é extremamente fundamental. Não é só pensar no casal, né? É que o casal produziu filhos. Essas crianças inocentes precisam de alguém, né, que seja o acolhedor, o orientador, o exemplo, né? Eu acho que realmente no momento atual precisamos muito da missão que vocês têm, né? Tanto com as famílias, com os jovens que vocês estão cuidando, né? E esses casais jovens também que estão, às vezes, com dificuldade de relacionamento também, né? E é, essa acolhida, essa ajuda que vocês dão de orientação evita coisas maiores também, né? Que eu acho que é essa coisa da violência que está, né, permeando tudo. As pessoas estão muito vulneráveis, é como se assim, não deu certo, eu troco, pego outro, não é assim também, né? Então, não. acho que o trabalho de vocês é extraordinário nesse campo. O que a gente sempre procura frisar muito, porque assim, eu sempre friso na minha geração. Eu lembro da minha mãe que na época dela, a mulher ela foi criada para servir ao homem. E na minha geração, eu acho que não é servir ao homem, ela tem que estar ao lado do homem. Então, os dois estando ao lado, eles vão poder constituir, é como você mesmo disse. As pessoas vão e fazem os filhos, mas junto com os filhos vem aquilo que é o principal, que é a responsabilidade de você ter gerado uma criança e poder dar um futuro para ela. E tudo que você fizer vai ser um exemplo bom ou ruim para ela. Então, se você teve capacidade de fazer um filho, tem a capacidade e ser honrado de poder dar aquilo que é o melhor que você pode para ele, para que ele possa ser uma pessoa digna de poder caminhar e ser uma pessoa boa. É, atualmente está uma situação bastante caótica, porque nós estamos com um número expressivo de órfãos, né? E também um número expressivo de homens viúvos, que até então era o contrário, haviam mais viúvas do que viúvos. Atualmente, por causa da pandemia, né? É, Então, estamos num equilíbrio e muitos homens viúvos, quer dizer. E aí ficaram os órfãos no meio do caminho, porque às vezes morreu pai e mãe, né? O número de órfãos hoje para adoção é bastante amplo. É uma situação inovadora e difícil de resolver também, né? exato. As Nós, crianças estão lá, e agora? num determinado momento no Maranata também, nós tínhamos não seria um orfanato, mas nós tínhamos crianças que eram retiradas das famílias, vítimas de maus tratos, e a gente viu realmente como é difícil para essas crianças tudo aquilo que elas sofrem, né? E muitas que são tiradas da guarda dos pais e depois eram encaminhadas para doação, porque realmente os pais só fizeram os filhos, né? Jogaram na rua e não estavam preocupados, né? Na criação. Isso é que é o triste, né? Bom, mas vamos lá, o senhor é tão jovem aposentado. E aí? Tem gente que não quer aposentar, homens assim, eu não vou me aposentar porque eu vou passar mal. Outro diz assim, eu estou depressivo porque eu me aposentei. Outro assim, estou bebendo porque eu me aposentei. Ou eu adoeci porque eu me aposentei. A aposentadoria virou culpa de um monte de coisas, né? E o senhor está aí super ativista, sendo voluntário em várias obras, dando exemplo para todo mundo. Como é que a gente vai dizer assim para o senhor, aposentado há quantos anos? Não É, sentiu a aposentadoria? Como é que é? não, me aposentei tem 1 ano e meio, né? Mas eu acho que a aposentadoria ela é muito psicológica, né? Às vezes, eu lembro do meu pai aposentado, que ele também aposentou relativamente cedo, mas ele faleceu com 72 anos. Então, a cabeça, na realidade, pesou muito, a parte física, a parte de entrega, né?
de não ter uma atividade, alguma coisa que ele pudesse fazer. Hoje, o que a gente faz, além da gente ter nossa atividade humanitária, eu e minha esposa, a gente procura viajar, a gente procura interagir com um grupo de amigos que nós temos, estarmos sempre realmente ativos, né? Porque o que manda é a cabeça, né? Então, você tem que deixar ela ativa para que o resto do corpo possa funcionar de acordo com aquilo que você pensa, né? Então, é o que a gente procura fazer e tem dado certo, graças a Deus. Na verdade, você está aposentado, mas está trabalhando, né? Você não está trabalhando remunerado em dinheiro, mas não, está remunerado em recompensa emocional, de repente, né? Não, o trabalho que eu faço hoje me permite ter um horário bem flexível. Então, não é aquela coisa que eu tinha antigamente de ter que bater um cartão, ter um horário para seguir. Hoje, graças a Deus, eu posso determinar o horário que eu vou e o horário que eu volto. Se eu não quero isso, eu vou para o dia seguinte. A pandemia também nos deu essa facilidade de você fazer hoje tudo virtualmente. Então, realmente, acaba sendo mais flexível. Antigamente, a gente ia fazer uma viagem, uma semana, você tinha dia para ir, dia para voltar. Hoje, se eu quiser ficar uma semana e prolongar mais 2, 3 dias, não tem nada assim que, né, teoricamente, me obrigue a voltar. Mas o senso de responsabilidade continua o mesmo e eu tenho que manter nativa para poder continuar pagando todas as despesas que nós ainda temos, né? Tem tantas coisas para fazer, né? Não precisa ficar depressivo, né? Eu acho que ajudar os outros é uma coisa que dá um ânimo muito grande, né? Porque está sendo útil para as outras pessoas, não é? É muito importante que o senhor está passando para nós. Eu acho que faz melhor para nós do que para as pessoas que estão recebendo, porque a gente, às vezes, quando vai fazer uma entrega de uma alimentação na rua, e as pessoas pedem para rezar por eles, ou eles Olha, rezar por nós. Então, quando você vê que a pessoa ela pegou uma comida, ela falou assim, olha, não quero porque eu já comi, e entrega para o meu irmão ali do lado que não tem, você vê que realmente as pessoas são, às vezes, mais espiritualizadas do que a gente. Então, a gente acaba aprendendo com eles, e a gente parece que está ensinando, muito pelo contrário, a gente acaba aprendendo que o mundo ele é de uma forma muito diferente do que, às vezes, a gente enxerga, do que a sociedade, às vezes, nos emprega, né? né, apregoam-se o marketing das coisas, né, dos comportamentos, mas o sentimento, né, ele não dá para fazer um marketing do sentimento, como o senhor está dizendo. É na hora que a pessoa sente, é na hora que a pessoa age, reage, né? Agora, o senhor faz muitas palestras também, para que tipo de público? Vejo que o senhor está incentivando homens aí no momento que está falando tão bem, com um aspecto tão bom, né, tão feliz, e estando aposentado e produtivo. Eu acho que o senhor está dando uma lição para muitos homens. O senhor faz palestra nessas áreas também? Não, o que a gente procura fazer, nós temos um grupo de amigos, nós fizemos um grupo de oração, porque dentro da sociedade que a gente vive, a gente foi imposto para nós que nós teríamos que ter vergonha, às vezes, de proclamar uma palavra, de falar sobre Jesus Cristo. Era uma coisa meio, né, meio tabu. E o que a gente procura fazer dentro desse grupo de amigos é fazer tirar alguns ensinamentos e mostrar, principalmente para os homens, que a gente não tem que ter vergonha, né? E como eu sou católico, de você passar na frente de uma igreja e você fazer o sinal da cruz. As pessoas muito católico tem muita vergonha disso. Então, a gente tem que realmente mostrar para eles que nós, além de ser os exemplos que nossos filhos e nossos netos têm, nós também somos exemplo para as pessoas. As pessoas precisam, depois dessa pandemia principalmente, eles precisam escutar uma palavra, um conforto, e às vezes eles precisam de um ombro para poder chorar, para poder se lamentar, ou realmente para poder se fortalecer, levantar e seguir em frente. Eu acho que é isso que nós temos que tentar e continuar fazendo, né? Eu vi uma vez, e sei que existe agora mais movimentos, não haviam tantos. Um amigo muito querido que eu tenho, é um doutor, e várias vezes doutor, né? E que tem muitas opiniões fortes com a Igreja Católica, vai a encontro de papas, de outras religiões que têm também, né, esses comandos gerais, enfim. E ele trabalha mais com o diálogo interreligioso em geral, né? Embora a formação dele da teologia foi da Igreja Católica e os doutorados também. Agora, um dia ele disse, eu quero te fazer uma surpresa, venha na igreja tal, tal horário. E, não sei, um amigo de tantos anos, né, eu disse, bom, vou atendê-lo. Peguei meu filho e fomos até a igreja. Chegamos lá, só havia homens, todos de joelhos, orando o terço. Eu estou falando, estou arrepiada. É o terço dos homens.
É o terço dos homens, foi os primeiros terços dos homens, né? E que coisa linda. Sim. Como é lindo aquelas, né, aquelas vozes masculinas ali, de joelhos orando. Gente, como vocês homens são lindos quando vocês oram, sabe? Que espetáculo, que emoção que dá assim, sabe? Porque os homens, eles são um poder, né? O homem sempre vai ser relacionado com o poder, né? Mas aquele grupo ali de joelhos orando é reconhecer que tem um poder maior, porque por mais poder que um homem tenha, não arranca os olhos e coloca de novo. É, Mais que um homem tenha, não arranca a própria língua e coloca de novo. Ele não exato. tem poder sobre o corpo dele, né? Ele não tem esse poder, né? E aí é que eu acho assim que o grande estudo do poder começa nessa hora, né? De joelhos na humildade, dizendo: meu Deus, você criou tudo no universo, eu sou um pedacinho e eu não sou nada, né? Exato. É o que eu sempre falo isso na minha vida. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que agradecer. Por pior, às vezes, que seja um momento que nós estejamos passando na nossa vida, não é que Deus está te querendo mal. Na realidade, Deus jamais vai te dar um fardo do qual você não possa carregá-lo. Ele vai, na realidade, fazer você carregar para que você possa se tornar uma pessoa melhor e valorizar tudo aquilo que você tem na sua vida. E você valorizar isso não tem preço. Você, quando ajoelha e você se mostra humilde ao Pai, não Ó, tem como. criador, né? Porque nenhum homem vai ter poder de tirar dele mesmo a mão e colocar de novo. Já começando aí, já a humildade começa, né? Nós não temos poder, não, agora o sol não vai, vamos se juntar todo mundo, vamos dar o sol para outro lugar, né? Então a gente tem que se reconhecer que o poder da natureza tem que ter algo muito superior que a gente não tem alcance, nem juntando todos os homens do mundo, as mulheres, né? Então essa pode parecer um pouco infantiloide o exemplo, né? Mas é uma coisa que ninguém para pensar até onde vai o poder dessa pessoa. Ela não tem o poder sobre ela mesma. Né? É, Poder é uma palavra, não é uma realidade. Né? Então, é um conceito, vamos por assim. Mas eu tenho muitas pessoas que ficam com preconceitos, né? Eu não sei, parece-me um senhor tão tranquilo e provavelmente é um casal muito harmonioso, né? Então, tem felicidade na vida, essa tranquilidade o senhor transparece, né? Outros não têm, transparece essa calma, né, que o senhor está tendo, essa harmonia. Mas há muitas pessoas que têm preconceitos, né? E até a aposentadoria é uma forma da pessoa ser preconceituosa com ela mesma. Eu vou me aposentar e vão pensar que eu estou velho, que eu estou isso, que eu estou aquilo, que eu sei o quê, né? Tudo assim, o indivíduo, primeira coisa com ele mesmo, ele pensa no preconceito, né? O homem tem uma coisa ruim desse machismo, assim, sabe? ele se Quer se vitimiza. mostrar, né? Hã? Ele se vitimiza. Eu não sei o que talvez seja a palavra, né, que o senhor está usando correto. Quer dizer, ele poderia estar jogando futebol meia boca, vamos por assim, pela metade, não está o ator principal do futebol, mas ele não vai, porque ele tem vergonha, porque ele não é o campeão do planeta, né? Acho assim, ou ele quer ser tudo, ou ele não vai ser nada. Eu acho que esse meio termo ainda não foi encontrado por muitos homens. Né? E o que o senhor tem a dizer disso? Por que tem que ser o campeão? E se não é o campeão, eu não posso ser apenas um jogador para estar me exercitando? Aí é aquilo que eu falei anteriormente. Infelizmente, em virtude da formação, isso eu digo com relação às pessoas da minha faixa etária. A formação que nós tivemos não nos permite ser uma pessoa derrotada. Nós somos os provedores, nós temos que defender a família, temos que dar o sustento dentro de casa. Então, quando você se aposenta, meio que você perde um pouco da força que teoricamente você tinha, mas você continua tendo a mesma força. Você só mudou o plano de atividade. Você trabalhava, hoje você não trabalha, mas você pode continuar sendo atuante e muito importante para a sua família. E principalmente para o próximo. É questão de ângulo, né? de modo de você poder enxergar a situação de um ângulo diferente. Então, É. acho que Ele não fica velho, ele fica sábio, é isso? exatamente, fica mais experiente. Eu falo que a gente não chama de velho, a gente fica experiente. Então, a experiência nos traz o quê? A gente tem que ter um pouco mais de perseverança, um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, que é onde os nossos filhos, às vezes, não têm essa tranquilidade, e depois de um tempo acontece e fala, pô, pai, você tinha razão no que você falou. Eu falei, então, mas a maturidade vai te dar essa experiência, hoje você não vai ter. Mas a vida vai nos ensinando de uma forma, às vezes, um pouco mais perversa, ou às vezes não,
mas ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Cabe a gente poder abrir os olhos e poder encontrá-lo. O que se percebe no Senhor é uma coisa chamada tranquilidade, né? Tranquilidade no jeito que está sentado, nas palavras, nos argumentos, né? Por quê? Porque o Senhor, de certa forma, está feliz, o Senhor está realizado, não só com a sua família, com o seu trabalho, com a nova oportunidade de estar sendo útil profissionalmente, mas o que mais me transparece, assim, em termos de voz, inclusive enquanto falou, né, é a emoção de estar sendo útil. Isso lhe traz uma mudança muito favorável, até na expressão é interessante, e que é uma grande lição para todos nós, né? Quer dizer, a pessoa se sente feliz em fazer as outras pessoas com menos sofrimento, com mais chances, né? Com mais oportunidades. Eu acho que o senhor nos deu uma grande lição, assim, né? Não só para os homens, mas para nós mulheres também. Por que nós mulheres temos que aprender com vocês, homens? Porque nós já estamos homens, né? Quando você está aqui, foi sua mãe que gestou você. Né? Não tem como as mulheres não ter que saber sobre os homens, as mulheres têm que saber muito sobre os homens. Né? Eu tenho filho homem, vocês têm filho homem também, né? Tem uma menina e um menino. Pois é, então eu acho assim, o que o senhor está passando aqui não é só uma informação, uma sabedoria para os homens, é para nós mulheres também, porque nós vamos ter os homens em várias fases. Né? E muitas vezes a gente está na minha idade, por exemplo, que eu já estou na terceira idade, né? Então você vai ter filho com 50, 60 anos e como é que você vai lidar com ele? Ele está em outra fase, ele está nas crises da idade, né? Está na aposentadoria que vai entrar em crise de repente, ou deixa alguém trabalho, vai fazer outro. Né? Os homens, eles têm muitas crises também, ou não tem? Eu acho que tem. Tem as crises, mas aí que entra o trabalho importante de você ser um voluntário. Não importa, porque na igreja, que nem na igreja que nós participamos, nós temos casais de todo tipo de idade. Primeira, segunda, terceira, quarta idade, e com todos eles nós aprendemos. Então, para nós, acaba sendo um aprendizado constante. E isso acaba nos ajudando a poder resolver os nossos problemas particulares. Então, se você tiver uma atividade particular que você puder ajudar alguém, você vai conviver com outras pessoas. Isso quando a pessoa está aposentada. Ela vai se sentir mais útil, mais ativo, a cabeça vai funcionar melhor, ela vai conseguir, inclusive, resolver pequenos problemas que os nossos filhos, que estão numa faixa de idade muito diferente da nossa, que nós não estamos preparados, porque filho não vem com manual, né? Não vem. Então, cada dia é um aprendizado. E por isso a importância de você estar sendo voluntário, fazendo uma obra social. Novamente eu friso, não importa a religião que seja, que você esteja realmente sendo altruísta para com o próximo. Pode ser uma associação de bairro, né? Pode ser uma associação de futebol, que às vezes tem uma área de beneficência, né? Quer dizer, o importante é que a pessoa se sinta útil, sendo importante para algo, alguém mudando, transformando. Eu acho que esse é o primeiro bem-estar que deve dar pessoal, né? Depois, conviver com os outros, a gente vê assim, como é que eles superam, porque todo mundo tem problemas, não tem quem não tenha problemas, não tem quem não tenha doença, não tem quem não esteja com medo, não tem quem não esteja sendo violentado por alguma vez na vida, né? Com dinheiro, sem dinheiro, mas nas condições que tendo ou não tendo, está apreensivo por causa de dinheiro, né? A coisa que mais leva a pessoa à apreensão é tendo ou não tendo, né? Então, eu acho que a saúde também é uma coisa assim que, né? Puxa, será que eu tô com um problema assim? Será que eu vou, né, ter que fazer uma cirurgia? A pessoa já começa a matutar tudo antes por causa da idade, né? Então, eu acho que, assim, quando nós estamos nessa faixa etária, como o senhor está falando, e está sendo exemplo para outros homens, né? É assim, eu estou bem porque eu ainda tenho algo para trabalhar que eu escolhi. Eu estou bem porque a minha família está bem, muito obrigada, estou conseguindo cuidar de todos eles. Eu estou bem porque eu tenho onde morar e tenho a minha manutenção. Eu estou bem porque eu tenho uma vida social, eu tenho amigos, eu passeio, eu faço, aconteço, nós brincamos, fazemos almoços juntos, jantares, né, comemoramos aniversários, todos têm uma vida social. E eu estou feliz porque eu faço uma obra social, um ativismo social e ajudo outras pessoas que estão precisando. Que é mais tópicos de felicidade do que uma felicidade total como esta? Não tem, né? Não tem. Parabéns. Eu posso dar um exemplo como, às vezes,
Eu sempre falo que a cabeça vazia é onde os problemas aparecem. Quando você mantém a sua cabeça ocupada, você não vai pensar em doença, você não vai pensar em problema. A cabeça funcionando, é ela que vai gerar tudo aquilo que vai acontecer no seu corpo. Então, tem que manter a cabeça ativa. É numa associação, é numa igreja, é num culto, não importa, num centro espírita. Você estando fazendo algo de bom para o próximo, você se mantém ativo, você se mantém vivo. E aí, o problema é que você pode, mas eles não vão ter com tanta intensidade quando você não está fazendo nada, né? Ok, olha, é uma grande lição, né? A gente aprendeu aí, olha, com ele o quê? Ser um ativista social, ser um voluntário em causas sociais, né? Ser uma pessoa participante na sociedade, ver assim, bom, essa pessoa está em piores condições que eu, precisa de mim agora. Não vai ficar sempre cuidando daquela pessoa, né? Mas e que, se precisar, poxa, qual é o problema de, tendo tudo que já Deus te deu, ter a oportunidade de ajudar 1% uma pessoa que está numa fase ruim da vida, não é que ela seja descuidada, sabe-se lá o que passou na vida da criatura para estar daquele jeito, não é? Talvez está ali porque ninguém deu uma atenção para ela, entende? Quantas se recuperam por ter esse tipo de atenção, né? Quantos voltam para fazer trabalho, voltam para estudar, né? Querem um trabalho. Aqui onde nós estamos, tem muitas pessoas que batem pedindo comida, roupa, essas coisas. Mas tem quem passa e pergunta: você tem um trabalho para eu fazer? Tem homens que param e dizem assim: eu posso limpar o pátio aqui fora, que fica, às vezes, aquelas gramas são muito rápidas, né? Então, enquanto a senhora deu o que precisar, o que tiver. Quer dizer, mas, quer dizer, ele está procurando um meio de ganhar. A senhora tem alguma coisa que dá para a gente pegar, assim, que é de plásticos para vender e fazer dinheiro? Quer dizer, é simples, né? Mas veja que ele está trabalhando, ele está buscando um meio, né? Hoje ele está aí embaixo. Sabe lá como que vai estar amanhã ou depois essa pessoa? Pode estar muito bem, né? E Se você aí? mostrar confiança nele, você vai poder ajudá-lo a sair desse processo que ele está passando e pode se tornar uma pessoa melhor. E às vezes o desprezo pode fazer realmente que a pessoa acabe se afundando cada vez mais, né? E nós temos próximo daqui também um homem de rua, né? Ele pegou uma área embaixo de uma ponte e transformou aquilo lá. É uma praça, tem tudo dele, né? Ele cria tipo de esculturas de coisas com coisa de lixo e fica enfeitando lá. Ele tem um jardinzinho dele. Sabe que dá gosto de olhar? Porque a criatividade dele, até conversei com meu filho que estudou arquitetura, eu disse assim, mas ele tem uma visão de arquiteto, não tem? Ele, além disso, de decorador, ele falou. Mas então, vê, é uma pessoa que está mostrando uma coisa, que dando uma lição para a gente, quer dizer, ele pode ser um homem de rua, mas ele cata as coisas e transforma aquele ambiente tão bonito que está, que você não faz ideia, né? Às vezes, como sempre falam, né? Às vezes você tem que aproveitar um momento, né? Tem que nem falam na Grande Depressão de 29, quando o mundo todo estava naquela grande depressão social, financeira, todo mundo chorava. A pessoa teve uma boa ideia, ela fez o quê? Ela foi fabricar lenço. Então, às vezes, a oportunidade ela se faz presente, às vezes, através de um pequeno gesto. Então, essa pessoa, ela fez o mundo dela ser melhor, fazendo as esculturas que dentro da cabeça dela eram maravilhosas, e são maravilhosas. E ela consegue transformar tudo que está à sua volta e as pessoas que veem, como a senhora viu, abrindo o gesto da pessoa que ele é. Que coisa incrível, sabe? Do nada, ele conseguiu construir um moinho, sabe? Tudo direitinho, assim. E uma porção de coisas que a gente fica, né? Eu gostaria até de fazer foto, fazer exposição das coisas. De volta e meia ele muda o ambiente, né? Então é um homem de rua. Homem de rua, ele fica catando as coisas assim, sabe? Então, isso é que importa, porque dentro dele, né, o que a gente percebe? Que tem um mundo, né? Tem um mundo organizado dentro dele. Ele não está à deriva. Ai, agora eu estou no perigo, vou morrer, vou me suicidar, agora eu já não tenho mais o que fazer. Não, ele achou e construiu o outro mundo dele, né, da forma que pôde. Eu acho que tivemos muita lição com o senhor hoje, tá? Uma grande bênção mesmo, as suas palavras. Agradeço a nossa amiga em comum que o indicou, sabe? E acredito que os homens devam ter gostado de escutá-lo também, porque a sua formação é superior, o seu trabalho foi sempre, né, também em cargos executivos,
conseguiu se aposentar, conseguiu criar sua família, né, de uma forma muito nobre. E aí o que o senhor vê ainda que todo mundo está vendo? O senhor está trazendo uma visão, né, social, política, religiosa para as pessoas. Eu achei maravilhosa a sua entrevista. Fiquei muito honrada de entrevistá-lo, né? E Agradeço. as suas boas palavras com o seu bom exemplo. Eu acho que isso que é importante, né? Eu que Deixa agradeço a aí, senhor, oportunidade. se quiser deixar algum contato, alguma coisa para que alguém o procure, para conversar, para participar de alguma obra sua, só pode deixar o contato também se quiser, tá bom? Tá, ok, eu agradeço pela oportunidade, obrigado por esses minutos que a gente pudemos poder colocar aqui um pouco da nossa visão, visto aquilo que a gente vive, né? Que a gente possa realmente ser agentes transformadores na vida das pessoas. É o que a gente procura. Eu sempre falo que a vida, nós somos uma estação de trem, onde às vezes para um trem, desce uma pessoa precisando de uma determinada ajuda, você ajuda, essa pessoa depois vai entrar no vagão, vai mais para frente e vai transmitir o que ela aprendeu para outra pessoa que precisa. E a vida é assim, ela é um ciclo. De tempos em tempos a gente vai se reciclando. Mas, novamente, agradeço por tudo. O meu contato no Instagram é @felipechá0908. As pessoas que, por acaso, precisarem, quiserem ter mais informações sobre os trabalhos que a gente executa, eu fico à disposição. É muito importante que aí podem trocar opiniões, né, sugestões. Eu, mais uma vez, agradeço e deixo um grande abraço não só ao senhor e à sua família, né, parabéns por terem esse pai, aí, esse esposo exemplar, esse voluntário e ativista social, né, e deixo um grande abraço a todos os homens também, não é, que estão nos assistindo, as mulheres que estão junto com eles. Os homens não existiriam se não tivesse mulheres, as mulheres não existiriam se não tivesse homens. Ora, que tanta coisa que a gente está dizendo. É uma troca. É a cumplicidade, né? Então, nós mulheres também estamos contentes com o que o senhor ensinou aqui para os homens e nós aprendemos também, com certeza, tá? Um grande abraço a todas as pessoas, até a próxima edição da nossa TV Espaço Homem. Espero que seja muito feliz cada vez mais com o seu grupo e as pessoas aprendam com a sua experiência quantas coisas boas que dá para fazer na vida ainda, tá bom? Tá ok, Até a obrigado. próxima edição, gente. Até lá. Tchau, tchau.